Fala galera, Jorge aqui e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Na verdade, onde eu tô agora? Eu tô aqui em São Paulo, tá? Eu vim para um evento, para um treinamento chamado GMX, Growth Marketing, que é um evento de marketing. Deixa eu falar exatamente para você o que significa, porque eu confesso que eu só gravei mais Growth Marketing Experience, que aconteceu aqui na sexta, sábado e domingo de setembro do ano de 2019, tá? Então, basicamente, eu iria nesse exato momento fazer uma revisão, né? Aproveitar que as informações estão muito frescas, foi muito conteúdo, foi muita informação que nós recebemos aqui nesse treinamento, né? Foram de 9 até 8, 9 horas da noite. Então eu resolvi fazer um estudo aqui, né, para fixar mais as informações na minha cabeça, tá? Aí eu falei, cara, por que não gravar esse estudo? Porque isso pode ser interessante para outra pessoa, para quem talvez foi no evento e não conseguiu fazer todas as anotações e quer revisar alguma coisa, ou para quem não foi no evento, não teve como participar desse evento, talvez não soube, enfim, e talvez queira saber como que foi, por que eu estou nesse evento, enfim, tá? Então, uma das coisas que eu aprendi, né, que eu já falei muitas vezes aqui, talvez no canal, é de você documentar o que você tá fazendo, não somente criar um vídeo, mas documentar as suas ações. E isso vem muito do Gary Vee, tá? É esse cara que fala sobre isso. É basicamente não parar para fazer um vídeo, agora eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas sim documentar as suas informações, coisas que talvez você já faz, já estuda, que você não grava, você não faz isso como conteúdo, beleza? Então vem comigo agora. Foram muitos palestrantes, talvez esse vídeo fique um pouco longo, tá? Mas eu vou tentar ser o mais breve e mais resumido possível, beleza? Então vem comigo, mas antes roda a vinheta. Show de bola! Então você tá aqui comigo, cara, já sabe, já deixa like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, compartilha com os amigos se for interessante esse material para você, tá? Você que não me conhece, meu nome é Jorge, eu tenho uma imobiliária, trabalho muito nessa parte de marketing, né? Trabalho muito, tenho muito interesse com marketing, todas as minhas ações, todas as vendas dos meus imóveis são através da internet, então é basicamente isso que eu faço. Então eu criei esse canal aqui para justamente compartilhar informações com a galera do mercado imobiliário. Se você não é do mercado imobiliário, não tem problema, muitas das coisas aqui, esse evento não foi voltado do mercado imobiliário, muitas coisas aqui vão ajudar você no seu negócio digital, online, offline, enfim, tá? Então, primeira palestra foi o Renato, tá? E essas primeiras palestras do dia 1º, na sexta-feira, foi mais para introduzir a galera do que iria acontecer, tá? Ele falou um pouco sobre Growth Marketing, ele compartilha uma estratégia dele de não utilizar vídeos nas vendas, mas sim páginas. Ele falou o seguinte, que quando você faz páginas, textos, copies, você consegue através de uma análise, né, através do Google, através de uma ferramenta que ele passou depois, verificar aonde você está errando, verificar aonde as pessoas estão saindo dessa página, e você consegue também corrigir de uma maneira muito mais rápida, né, muito mais fácil, ao vivo praticamente, diferente de um vídeo que você tem que regravar, tá? Então ele fala sobre clareza nas informações, né? Ele fala que muda rápido de acordo com as técnicas, que é basicamente isso: oferta irresistível, né? Engajamento, enfim, é basicamente isso do que o
o Renato fala, e depois ele na outra palestra ele dá mais informação. E aí chegamos aí na palestra do André Antunes. Cara, o André, um cara que eu gostei bastante, me conectei, é um cara do mercado financeiro e tem um treinamento aí para pessoas que querem, logicamente, trabalhar nessa área do mercado financeiro, fazendo day trade. O que é basicamente day trade? Eu já tive a oportunidade de fazer isso, mas logicamente não sou técnico disso nem nada, mas day trade é basicamente quando você compra e vende a ação no mesmo dia, tá? Você comprar uma ação a R$10 e vender por R$15, R$20, enfim, aí já é com ele, mas é basicamente isso. Ele ensina os caminhos, né, para as pessoas, e hoje ele é um dos caras que tem um dos maiores lançamentos aí nesse meio. No último lançamento ele falou que faturou um pouco mais de R$8 milhões fazendo as vendas dos seus cursos, tá? Então ele falou o seguinte: sorte é o encontro entre a oportunidade e competência. O que é isso? O que é oportunidade? Não adianta você ter a oportunidade se você não estiver preparado, tá? Não adianta. Você tem que estar preparado o tempo todo. Você tem que estar basicamente criando essa oportunidade para você, tá? Isso é na nossa vida, isso é dos nossos negócios e tudo mais. A mesma coisa quando você tem um imóvel, né? Você estuda muito para aquele empreendimento, né? E quando aparece um cliente você está preparado. Ou ao contrário, às vezes você tem a oportunidade de vender um determinado imóvel, só que você não faz questão, você não estuda, e muitas vezes a oportunidade bate para você e você não consegue converter. E aí você fala: poxa, tô com um azar, consigo vender, mas porque você não está preparado. Então se prepare e aguarde a oportunidade bater na sua mão, tá? Basicamente isso. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Quanto mais você conversa, faz o que eu tô falando, por exemplo, de certa forma eu tô aprendendo mais, tá? Integridade, as pessoas não confiavam nele. Ele contou um pouco da história. Ele falou o seguinte: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu dei até um zoom aqui nessa frase e é basicamente isso que eu acredito e o que eu falo muito para vocês. Cara, não adianta, presta bem atenção, não adianta você ser o cara que só fala, que só diz que faz, se você não é a pessoa que faz, tá? E eu gosto muito de falar sobre uma coisa que eu observo, que é o tal do personal gordo, tá? É o cara que tá ali com você toda hora falando: não, faz exercício, não, se alimenta melhor, tem uma vida saudável, só que ele não aplica isso nele mesmo. Então ele não tem legitimidade para passar esse tipo de informação. Isso tá acontecendo muito com coach, cara. Coach, assim, tá caindo bastante. Você vê que as pessoas hoje estão evitando falar que é coach, e porque justamente isso entrou numa modinha de ser coach, né? Muita gente descobriu essa profissão que ia ganhar ali dando aquelas mensagenzinhas motivacionais. Muitas pessoas entraram, mas não entrega o que é realmente ser coach, o que é realmente mudar a vida das pessoas, tá? Não que não exista coaches bons, existe coaches que realmente são ótimos, mas a grande massa ruim, a grande massa que pegou esse oba-oba, tá, acabou estragando um pouco do nome dos coaches. E inclusive eu tava com um rapaz que eu conheci nesse treinamento, e ele falando que ele trabalha com marketing e tudo mais, e depois falou: eu também sou coach, mas eu não deixo meus clientes saberem que eu sou coach. Eu aplico as técnicas do coach em algum momento da minha consulta, né, da minha apresentação, no meu trabalho que eu faço com meus clientes, mas eu não me apresento como coach. Eu perguntei para ele porque ele falou justamente isso, bateu as informações. E eu sinto também que tem muita gente zoando coach, né? Nas palestras um rapaz falou assim: isso aqui que eu fiz, virei coach. Não é isso, né? Então vira um pouco de zoeira mesmo essa questão, tá bom? E aí, propagar a mensagem, é isso que ele falou.
por que os caras não estão ensinando isso? Ele se perguntou muitas vezes, escolheu o mentor, como escolher o seu mentor, um cara primeiro que tem resultado, tá? Não quer ter um mentor, cara, quem é que faz? Primeira coisa que eu vejo em alguém que eu vou seguir, alguma coisa assim, esse cara faz? Esse cara realmente tá falando o que ele tá fazendo? Isso é muito importante, porque esse modismo de vender curso, de vender não sei o que, cara, isso não é sustentável se a pessoa não faz, beleza? Por exemplo, um cara que eu sigo muito, que é o Érico Rocha, por exemplo, tá? Ele tá ali dando os conteúdos dele, dando informação, dando um monte de coisa, né? Mas ele tem uma empresa por trás, ele vende os cursos, através dos cursos, através das métricas, através das estratégias, através dos testes que ele faz, ele consegue criar o conteúdo, mas ele tem legitimidade para fazer e para falar. O cara tá fazendo, o cara tá vivendo ali com pessoas, ele aumenta o escritório dele, ele encontra problemas jurídicos, ele encontra problemas tributários, ele é que nem a gente, assim, sabe? Então é a mesma coisa você que tá aí do outro lado. Quando você for buscar um mentor, cara, primeiro para pensar e veja, será que esse cara faz o que ele tá fazendo? Né? Será que o consultor lá de marketing, enfim, será que ele tem esse trabalho? Porque, gente, novamente, lá em cima, palavra convence, mas o exemplo arrasta, tá? Um cara que tem experiência e consistência no que ensina. E o Antunes falou que o negócio é botar dinheiro no bolso. A gente tem que ter essa cabeça de realmente botar dinheiro no bolso, passar valor, passar transformação, mas também colocar dinheiro no bolso. Porque com dinheiro você consegue criar mais coisa. É mais ou menos assim que funciona. Então, outra coisa que ele falou também é empreendedor de palco ou você é o empreendedor que tem palco. São coisas completamente diferentes, beleza? Então, ele falou sobre entregar algo surreal, né? Ele falou sobre problemas técnicos. Se você é um cara que está preocupadinho ali com problemas técnicos, né? E falou até mesmo sobre um casamento. Quando você vai para o casamento, você está preocupado com se a cerveja está gelada e não com as pessoas que estão se casando, cara, tem alguma coisa errada. É mais ou menos isso daí, beleza? A tecnologia passa, o negócio não. Uma coisa que você tem que entender, você que é do mercado imobiliário, é que o nosso negócio, tá? Presta bem atenção, o nosso negócio é vender imóveis, tá? O nosso negócio não é ser web designer, tá? Nosso negócio não é criar páginas. O nosso negócio não é ficar ali no Instagram, os vídeos, não é o nosso negócio. Isso daí que a gente faz, todas essas estratégias do marketing é o meio, é a forma que nós temos hoje para nos conectar com os nossos clientes, que é a internet. Então, os nossos clientes hoje estão na internet. Diferente, por exemplo, se a gente voltar um tempo atrás, que não era assim, né? Era você, muitas vezes você tinha que bater na porta de cada pessoa para vender alguma coisa, vender um imóvel, né? Você tinha que mandar uma carta, sabe? Então, a internet, o marketing digital, ele não é o fim, né? Ele é um meio, ele é como a gente consegue nos conectar com os nossos clientes. Tem que ficar muito atento para você não virar o carazinho do marketing, o carazinho que só quer saber de tecnologia e esquece o principal, que é transformar a vida dos seus clientes, beleza? Então, ele fala sobre base, sobre ter fundamento, falou sobre tratar as pessoas que são desiguais conforme a sua desigualdade. Ele contou a história dele, foi embora, falou sobre base, autoridade, audiência, oferta e entrega. São os pilares que ele tem, né? Que é basicamente isso. Você tem que ter autoridade para a pessoa te escutar. Esse é o primeiro passo. Não for um cara que tem autoridade no seu nicho, no seu segmento, as pessoas provavelmente não vão te escutar e você automaticamente não cria audiência e nem muito menos consegue passar a sua oferta, tá? E principalmente a entrega. Será que o produto que você vende, o imóvel,
a casa, o terreno, ele realmente ele transforma a vida? Então, uma coisa que ficou muito clara para mim nesse evento é basicamente isso. Será que está transformando vidas? Não adianta você aplicar a melhor técnica do mundo, o melhor marketing do mundo, tudo de melhor, de estratégia e tudo mais, se o seu imóvel, por exemplo, está fora de preço. Seu imóvel, a oferta dele está errada, né? Isso acontece muito no mercado imobiliário. Às vezes você tem um apartamento que vale 500 mil e as pessoas querem vender por 700, 800 mil. Ninguém é besta, ninguém é otário de cair. Você está lidando não é com leads, é com pessoas, tá? Então você tem que ficar muito esperto com isso para você não perder seu tempo e dinheiro com produtos, né? Eu não gosto muito de falar de imóveis como produtos, é algo muito maior, né? Com imóveis que estão fora realmente da oferta, beleza? E verdade, as pessoas trazem suas verdades só com pesquisa, ecossistema, ser um eterno aprendiz, você realmente colocar o chapeuzinho da humildade e aprender, parar, porque tem muita gente que é muito maior do que eu, do que você, do que os caras que estão no palco. Então, meu amigo, bota sempre o chapeuzinho da humildade e vai aprender, tá? E vai aprender, abaixa a cabeça e segue seu jogo, beleza? Então, fundamento, sempre ser o mais burro da mesa. O que eu entendo com isso? Se você é a média das 5 pessoas que você mais anda, tá? Se você é o cara que é o cara mais inteligente, o cara mais sinistro da mesa, do seu círculo ali de amizades, você tá na mesa errada, tá? O que pode acontecer? Logicamente, se você é a média e todo mundo tá abaixo de você, os caras vão te puxar para baixo também, para nivelar, né? Agora, quando você tá ali e sai dessa mesa e vai para uma mesa que tá no nível maior, e esses caras eles acabam te puxando para cima para justamente nivelar. Então, seja o mais burro da mesa, beleza? Então, essa aqui foi o dia, a palestra número 2. Depois entrou o Rafa Prado, falou muita coisa bacana, falou sobre 7 dígitos, tempo é doar vida. Então você tem que pensar muito bem no seu trabalho, né? no que você faz. Falou sobre posicionamento a partir de um conteúdo, como que você se comunica com a sua audiência, basicamente o que você vai de certa forma vender, e está tudo ligado na cabeça do marketing, tá? O Rafa, ele falou muito pouco, eu achei que ele poderia ter entrado um pouco mais, mas tá valendo. Depois entrou o Thiago Guedes, que falou mais sobre questão de que ele foi conselheiro de uma empresa de 3 bilhões, sei o que, mas eu não consegui me conectar muito com ele, justamente porque você ser consultor de uma empresa não é a mesma coisa do que você ter uma empresa e ajudar outras pessoas que têm empresa. Então eu não consegui me conectar, tá? E aí o Mineiro Professor, um cara muito legal, falou bem rapidamente, falou sobre testes, não ter feedback negativo, falou sobre anúncios de 3 etapas e joga para um aplicativo que eu vou provavelmente testar depois e vou falar para vocês se deu certo. Também gostei, mas foi muito rápido aqui. Plano de decolagem, tá? Esse plano de decolagem entrou novamente o Renato da Taurus. Taurus é um grupo que eles têm lá sobre mentoria e tudo mais. Ele começou um conteúdo bem pesado, falando sobre sonho dentro do sonho, emoções secundárias, gatilho central, big idea, né, fights conceito, né, cara, algo realmente bem profundo, bem profundo mesmo, que realmente eu mesmo tenho que parar para ver todos esses slides aqui, porque foi bem rápido essa questão, tá? Mas basicamente é você pegar uma página, você tem que conscientizar causa dos problemas,
Enfim, é algo bem profundo que você precisa estudar. Muito difícil eu te explicar exatamente isso aqui no vídeo, porque eu mesmo não aprendi tudo para poder explicar para você, tá? Então depois voltou o cara do exército, que é o André Antunes, falou sobre microcomprometimento. Quando você pede para a pessoa fazer um microcomprometimento de, por exemplo, olha, você se compromete a assistir esse vídeo aqui até o final. Se a pessoa for lá e marcar, apertar alguma coisa que sim, por exemplo, ela está se comprometendo, as chances dela assistir até o final são grandes, tá? Pessoas engajadas, missão, falou sobre porcentagem de conversão, muita coisa bacana, degrau financeiro, resiliência. Ele contou a história de um lançamento dele que ele estava esperando fazer aí 8 dígitos, né, que é mais de 10 milhões de reais, mas que não deu certo. Ele contou um pouco por que não deu certo, que ele fez uma confusão com a audiência dele, né, mas no final ele conseguiu vender para 750 alunos e fez 3 milhões de reais, tá? Então, basicamente isso. Depois veio o Gabi. O Gabi, eu gostei muito dele. Ele acho que foi uma das primeiras palestras dele, não sei, mas eu sei que todo mundo que eu conversei se conectou bastante com ele, porque é um cara bacana e um cara que sabe trabalhar muito bem essa questão da conexão. Ele entende, né? Ele entende muito de história, ele entende muito disso, e aí você acaba se conectando com ele. Então, empatia. Contrato de 15 mil, ele contou a história dele, contou um pouco sobre a Marvel que faliu, o Homem de Ferro, né? Ele falou que uma coisa muito importante, não é sobre dinheiro, é sobre pessoas, tá? Não só ele, mas muitas pessoas do evento falaram isso. O problema de muita gente, de muitos profissionais, não somente do nosso mercado imobiliário, mas também de outros mercados, tá em busca de ganhar dinheiro, não tá em busca de uma missão, não tá em busca de realmente transformar a vida de pessoas, tá? E ganhar dinheiro, cara, você pode até ganhar, mas você não consegue sustentar isso por muito tempo. Então ele e uma outra galera falou sobre isso, de transformar e logicamente pensamento a longo prazo, tá? Falou sobre o Ultimato, que lançou o vídeo, enfim, várias audiências no YouTube, influência, ama a concorrência, que é legal, que um tá sempre querendo melhorar, né? E o método da manhã, autoridade do evento, venda, trilha sonora, enfim, colocou várias coisas aqui, que não, senão vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Painel, depois veio fábrica de mentes, gerar resultado, network, influenciadores, imersão, ganhar dinheiro, família, não existe produto caro, tá? Não existe, legal isso aqui, não existe produto caro, não existe imóvel caro, tá? Quando a pessoa fala que é caro, pô, esse imóvel é caro, mas é caro em relação ao quê? Provavelmente, porque quando o cliente fala que o imóvel é caro, é porque ele não teve a oportunidade de perceber o real valor do produto, do imóvel. Então, por isso que ele é caro. É a mesma coisa você falar para uma pessoa que não entende nada de carro, que nunca viu um carro, virar para ela e falar que existe carro que custa 200 mil reais e o outro carro que vai te levar para o mesmo lugar custa 30 mil reais. Então, logicamente, a pessoa de primeira mão, ela vê, cara, nossa, esse carro de 200 mil é caro. Mas quando você entrega a significância daquele carro ou daquele imóvel, tudo que envolve, todo o envelopamento que está ali no produto ou no serviço, a pessoa tem mais facilidade para entender o preço das coisas, tá? Percepção de valor, psicologia. Ele falou o seguinte, que você não compra um carro, por exemplo, você compra o posicionamento que esse carro te dá. Então, qual a percepção de valor que você está sentindo, prestar atenção em tudo que gera e tira valor de você, tá? Tudo que gera valor, show, né? E aí depende de cada estratégia. Tá gerando valor, tá te colocando num patamar acima legal. Agora, o que tá te tirando, que não tá gerando, agregando valor para sua marca, que a sua marca é você mesmo, então isso tá errado, isso tá indo ruim. E aí depois veio o Gary Vee, cara. O Gary Vee, na verdade, eu vou falar para vocês o seguinte, eu não conhecia quase ninguém aqui dessa galera,
E eu vi, na verdade foi o seguinte, eu vi que o Gary ia estar aqui no Brasil, eu já estava seguindo ele há algum tempo, vi o valor que era e fui lá e comprei para justamente assistir e ver o que o cara tá falando. Então hoje ele é um dos caras talvez mais influentes do marketing digital no mundo, tá? Conhecido mundialmente. E eu acho que valeu a pena sair da minha cidade, ficar um final de semana longe da minha família justamente para ver o que esse cara tá falando, tá? E é isso aí. Então beleza, o Gary, ele já começou falando o seguinte, contou um pouco da história dele, começou a palestra dele, falou, já tinha visto esse show, já viu algumas coisas acontecerem, que ele é um cara que já tá no mercado há 10 anos, e muitos dos conteúdos dele, inclusive ele faz um conteúdo, pega um conteúdo que ele fez 10 anos atrás e complementa hoje. Às vezes o que ele realmente falou que iria acontecer, acontece, tá? Então ele já tinha visto esse show, ele construiu muitas coisas por e-mail, ele falou um pouco como que era o Google Ads, né, que é a ferramenta do Google para gerar realmente dinheiro para a empresa, que é através dos anúncios, né? Ele falou que era muito barato, mas muito barato mesmo você anunciar. E eu tô falando de 10 anos atrás, o que eu mesmo nem imaginava o que era marketing digital, acho que nem existia essa expressão, estava realmente descobrindo. Então ele foi pro YouTube, ele foi um dos primeiros caras do YouTube, tá? Ele fala que ele já tinha visto esse show e ele dá também uma dica sobre um novo aplicativo que é TikTok. Ele fala o seguinte, o TikTok ainda não aconteceu no Brasil, tá? Fala também que ele pode estourar, ele pode inclusive se tornar um novo Instagram, tá? Então, não sei se você lembra, mas era no começo o Orkut simplesmente morreu, veio o Facebook, tá? E hoje a galera tá muito no Instagram, os jovens estão muito no Instagram. Eu mesmo, para determinados tipos de produto, eu não estou mais anunciando no Facebook, estou concentrando as minhas estratégias no Instagram, tá? Então é basicamente isso que eu faço, mas logicamente uma vez ou outra eu testo para realmente identificar, beleza? Então ele fala o seguinte, o TikTok pode ser o novo Instagram. E eu fui lá e fiz a minha conta no TikTok. Se você não fez sua conta, vai e faz também, porque nunca se sabe. E vamos começar a produzir conteúdo. Eu vi que a entrega lá é muito boa, porque como tá no início, né? Então acaba entregando. Você tá entregando até para pessoas que você não segue. Era a mesma coisa que era no Facebook, era a mesma coisa que era no Instagram. À medida que vai bombando o negócio, isso começa a diminuir, tá bom? Então, falou sobre o YouTube, Instagram, WhatsApp, tá? Falou muita coisa sobre isso. Falou que você tem que publicar um maior número de conteúdos possíveis. Razão que você não tem sucesso, as pessoas são egoístas. Não é todo mundo que quer compartilhar as coisas. Muitas pessoas sabem das coisas, mas não compartilham. Segura as coisas para ela, tá? Então ele falou que as pessoas são egoístas, têm mentalidade de venda rápida, ninguém quer construir autoridade, ninguém quer construir audiência. As pessoas querem que você entre ali na página, já compre o imóvel e passa a comissão para cá e acabou. Mas não é bem assim que funciona, tá? A gente sempre tem que jogar o jogo a longo prazo, beleza? O brasileiro não tem paciência, não dá valor e sempre dá, e chega um determinado momento você pede de volta, tá? Então essa é a estratégia dele, muito conteúdo, muito valor, gerar o gatilho da reciprocidade, né? Quando você dá alguma coisa em troca e aí a pessoa, quando você pede para ela se sente meio que na obrigação de atender o seu pedido. Então é basicamente isso o que ele fala. E até é engraçado, você entra lá no Instagram do Gary, né, que eu sigo ele pelo Instagram, e você procura alguma coisa para comprar dele e você fica até meio confuso. O que esse cara faz? Essa aqui foi a sensação de quem está começando a seguir ele, tá? Ele tem muita energia, ele vai sumir, né? As pessoas falavam disso dele e ele falava que eu não falava. Ele está aqui já há mais de 10 anos. Pessoas usam dinheiro para provar que tem sucesso, tá? Ele não acha que é especial, mostra coisas anos para trás. E ele é um cara que, quando o assunto é mostrar alguma coisa, ele
tá totalmente fora disso daí. Você vê que é um cara que tem grana, né, que, enfim, mas até pelas roupas dele, você vê que é um cara totalmente desapegado, tá? E eu conversando com um corretor meu algum tempo atrás, eu falei justamente isso, cara. As pessoas que mais querem mostrar que tem, que são as pessoas que são mais vazias aí no interno, né? Eu falei que uma vez eu fui atender um cliente que interessado em comprar um imóvel de 3 milhões aproximadamente, e foram as pessoas mais simples que eu conheci, muito mais simples às vezes do que um cliente que está comprando um imóvel de 150 mil, um cliente que está comprando um imóvel de 300, que faz aquelas monte de perguntas, aquele monte de coisa, duvida de você. Então, essas pessoas, normalmente, boa parte delas são mais tranquilas e não querem se expor, não querem mostrar que tem, elas simplesmente são, tá? Então, galera, é muito diferente você ser e ter. Ter e ser são palavras completamente diferentes, tá? E ele fala o seguinte: você não pode pedir primeiro, você não pode já dar a porrada no seu cliente, pedir para ele dinheiro, né? Você tem que usar isso. Cara, foi bem intensa a palestra dele. Falou sobre YouTube, comunicação. Falou que a comunicação hoje aqui no Brasil, a internet é muito barato, né? Então a gente tem muita coisa para crescer. Não é congruente, ambição sem ação não é congruente. O que você quer, você vende. Aí ele falou que nunca tive nada, não tem nada para perder, ele gosta de e-mail, falou que e-mail converte. Falou sobre qual que é o melhor conteúdo para o TikTok. Qual que é o melhor conteúdo para o TikTok? Porque o TikTok, ele é diferente do Instagram, tá? E você fica meio perdido, porque a gente está acostumado a usar muito os stories, né? E o TikTok, ele é mais um vídeo ali um pouco mais elaborado, enfim. Só que ele falou o seguinte: as ferramentas, elas se atualizam. O jogo dessas empresas, logicamente, é você ter uma ferramenta que é possível monetizar, é possível que as pessoas vão para lá, mas que consigam monetizar, que os anunciantes também migrem para ela e anunciem lá, tá bom? Falou sobre o futuro, vamos ver o que eu anotei aqui. Só vai crescer, as plataformas vão mudar e você vai usar o marketing digital para se tornar real. Então, novamente, o marketing digital não é o fim, não é principalmente o nosso negócio. O marketing digital é o meio, como a gente se comunica com os nossos clientes e a gente chega. Close Friends, que está sendo muito utilizado, falou que foda-se a escola. Por que foda-se a escola? Posso até usar um exemplo meu, né? Eu hoje, não sei se você sabe, mas hoje eu sou formado em gestão empresarial. E foi um curso muito bom, fiz aqui na faculdade da minha cidade. Gostei, mas até hoje eu não fui buscar o diploma. E provavelmente eu não vou, porque não interessa. E uma coisa que eu falo, pelo menos hoje, tá? E pode ser que eu mude a minha cabeça, mas pelo menos hoje, nesse momento que eu tô gravando esse vídeo, é que eu não tenho interesse em fazer uma especialização, fazer um MBA, porque você, através da internet, você tem acesso muito mais rápido de coisas que estão acontecendo na atualidade. Lembrando, como o jogo muda muito rápido, não adianta você estudar algo que aconteceu há 2, 3, 10 anos atrás no marketing. O marketing está sempre se transformando. Então ele fala exatamente isso e as pessoas vão estar mais ligadas sobre isso. Você está vendo que muitas faculdades se tornaram online e é basicamente isso, tá? Se ele fosse ouvir, enfim, o que dar de graça, tá? Você pode dar de graça o conteúdo, mas vender o acesso, que é basicamente isso que eu tô fazendo agora, tá? Eu tô dando de graça muito conteúdo no meu canal, no meu Instagram, né? As pessoas estão, algumas logicamente se conectando comigo, com as informações, curtindo o meu material, e logicamente quem quiser dar o próximo passo tem a possibilidade de fazer um treinamento meu online para corretores imobiliários e construtoras. Então é basicamente isso. As pessoas têm medo de dar as coisas e não ter o que vender, mas sempre tem, você sempre consegue monetizar, tá? E gente, vender é bom, tá? Vender é bom. Você tem que vender, sim. Você tem que ter uma estratégia íntegra, né? Uma estratégia íntegra, mas você precisa de dinheiro para as coisas rodar, porque é caro. A câmera que está me gravando é caro, o computador que está ligado aqui é caro, o hotel que eu tô é caro, a viagem que eu tô é cara, o evento é um investimento que você faz. Então
você tem que vender para conseguir fazer isso, para conseguir maximizar. É mais ou menos assim que funciona, tá? E aí depois entrou um cara sobre últimas palestras, falou sobre muita coisa. Ele entrou em um momento que a galera já estava achando que o Gary era por último, e ele falou uma coisa muito interessante, que é sobre transbordo. Transbordo é você fazer literalmente, por exemplo, essa água aqui, ela transbordar. Você dá tanto material, mandar uma mensagem de tanta coisa para o universo, que a sua vida ela se transborda, né? Então é mais ou menos isso daí o que ele fala. Uma fala muito calma, muito tranquila, tá? Que eu achei muito interessante. Esse foi o primeiro dia. Depois viemos para o segundo dia. Entrou sobre perguntas e respostas sobre tráfego e páginas. Falou um pouco sobre uma ferramenta chamada Crazy Egg, que você consegue medir ali aonde que as pessoas estão lendo, onde que elas estão saindo. Falou sobre velocidade. Primeiro você faz um tráfego para texto, faz a medição, testa a sua copy, e depois você pode testar por vídeo também. Perguntas por e-mail. Falou sobre lead. Galera, a gente tem que ficar muito ligado sobre isso. Existe uma coisa sobre custo por lead. Jorge, quanto que você paga por lead? Qual é o melhor custo por lead? Será que eu estou pagando caro? Será que estou pagando barato? E eu, assim, sinceramente, já fiquei muito ligado com isso, aquela coisa toda, mas o nosso negócio é um pouco diferente, tá? É um pouco diferente. Eu te falo que em alguns determinados momentos eu não fico feliz em pagar R$5 por lead, mas em outros determinados momentos, em outras determinadas campanhas, estratégias, eu estou disposto a pagar até R$100 por um cliente, por um lead, tá bom? Então não é sobre o valor do lead, e sim pelo que um lead daquele pode te dar de retorno, tá? Então um lead, imagine o seguinte, que você está trabalhando com um imóvel que custa R$3 milhões, tá? Você tem uma comissão sobre esse imóvel de 5%. E aí você investiu R$10 mil e fez 10 leads, ou seja, R$1.000 por lead, beleza? Só que um desses leads teve conversão, ou seja, ele comprou esse imóvel de R$3 milhões. E aí você me fala, será que um lead por R$1.000 é muito caro? Como se você, através de 1.000 ou de R$10 mil, você teve um reaproveitamento, você teve uma comissão, um imóvel de 300 mil, nós estamos falando em torno de R$150 mil, entende? Então é muito relativo o valor do lead. É isso que a galera do mercado imobiliário tem que ficar ligado quando estiver trabalhando com o marketing digital, tá? Mitos e verdades sobre tráfego, falou-se um pouco de inteligência, sobre Facebook e tudo mais, falou sobre lookalike, o que é comprador. Se você não sabe o que é lookalike, realmente pesquisa sobre o assunto, ou se não, entra na nossa próxima turma do Alavancagem Imobiliária. E aí depois nós tivemos aí a pergunta em vídeo, o cara do vídeo, que foi o Gabi, né? Ele falou sobre dor, falou sobre jornada da transformação, interno e externo, comprar a ideia da pessoa, empatia. Ele falou o seguinte, que o maior gatilho do mundo é a empatia. E se você consegue ter empatia, se você consegue criar uma conexão com as pessoas através de quem você é, através da verdade, né, colocar a sua cara, você já está basicamente meio caminho andado. Então, mais ou menos isso daí. Depois eles entram um pouco mais nesse assunto, que a gente vai ver um pouco mais pra frente. Fala sobre envelopamento, né? O que você é. Você tem que ser o que você vende, basicamente. Posicionamento, né? Autenticidade na pessoa. Você não pode achar que é melhor do que o cara. E falou também sobre não se distanciar. O que é isso? Não sei se você sabe, mas o valor de marketing, né, de propaganda, por exemplo, do Neymar é mais caro do que o Cristiano Ronaldo. Por quê? O Cristiano Ronaldo, você olha para ele, você vê que ele é um cara todo certinho, todo sistemático, né? O cara é perfeito. A verdade é essa, tá? E o Neymar, de certa forma, não é perfeito. Pelo contrário, ele tá sempre se envolvendo em problemas, briga, é namorada, não sei o que, cai, é história, não sei o que.
Então as pessoas tendem a se conectar com algo que não é perfeito. Então isso casa muito com você que está aí no mercado imobiliário e quer começar a criar conteúdo. Só que você está se preparando, né? Eu já vi gente falando comigo que vai fazer curso de ator para começar a fazer vídeo. Cara, isso é um bloqueio, na verdade, que a gente tem. Fazer vídeo é basicamente ligar a câmera e falar como se você estivesse falando com um amigo, tá? Então é basicamente isso. A gente não tem que buscar a perfeição. E mais pra frente a gente vai voltar sobre esse assunto, que mais pessoas falaram sobre isso, tá? 2 e tudo mais, contou o que é storytelling, sobre histórias, e tem que conectar. Uma coisa que ele falou é o seguinte: existe uma grande diferença entre copiar e modelar, tá? Copiar é basicamente você ver uma pessoa que você gosta e começar a falar e fazer absolutamente tudo que essa pessoa faz, tá? Só que ela faz baseada no contexto dela. Talvez isso que ela faz no seu contexto não é tão interessante assim. Beleza? Então, o que você deve fazer, na verdade, é modelar as pessoas. É pegar quem você acha bacana, quem você acha interessante, quem está agregando valor para a sua vida e trazer isso para a sua realidade. Colocar isso dentro do seu contexto. Isso sim é modelar, isso que é a maneira certa. Não simplesmente copiar. As pessoas não são bobas, as pessoas elas percebem quando você não está sendo você, tá bom? Então é basicamente isso. Depois nós fomos pro Antunes, né? Falou um pouco sobre herói e mentor. Nada vence o simples, né? E foi falando mais sobre lançamento. Depois entrou mais uma vez o Renato, falou várias coisas. Depois ele vendeu uma mentoria. Depois entrou o Antunes e o Gabi, que eles são sócios, né? E uma coisa que ele fala muito é: não tô aqui para passar a mão na sua cabeça, tá? Não tô aqui para passar a mão na sua cabeça. Quando o meu tom de voz ele for mais importante do que a informação, do que o conteúdo, que a transformação que eu tô trazendo, cara, você tá no lugar errado, você tá assistindo a pessoa errada e pode sair fora. É basicamente isso. Então, às vezes você precisa chamar um pouco a atenção da sua audiência, às vezes você precisa chamar um pouco a atenção até mesmo do seu cliente, tá? Eu vejo com os meus corretores, eles compartilham muita coisa comigo. Às vezes tem aquele cliente que tá ali só, né, protelando, enchendo o saco, às vezes tá com o contrato na mesa e às vezes é a hora de você puxar esse contrato e falar: cara, você não quer assinar não? Então daqui dá licença que eu tenho mais gente para trabalhar, você realmente não tá querendo. Eu já fiz isso algumas vezes. Meus corretores falam que em alguns casos fazem isso, né? Não ficam na mão do cliente e dá certo. Então, quando o seu tom de voz é mais importante do que a transformação que você está trazendo, essa pessoa que está ali te escutando não tá no lugar certo, ela tem que sair fora, tá? Ele falou um pouco sobre avatar. Sair, você vender pessoas muito específicas, tentar vender para um todo, contou sobre funil, adestrar o expert, né? Será que você está vendendo o produto ou a transformação, tá? E isso bateu muito na minha estratégia, que eu percebi que eu estava vendendo muito o produto. Presta bem atenção no que eu vou falar para você agora. Quando você tem um problema, quando você está com um problema de vazamento, né, no cano da sua casa, e aí você chama lá o encanador. Aí chega o encanador e tudo mais, olha o problema ali, e aí ele vai te explicar: não, então agora eu vou pegar uma ferramenta aqui, essa ferramenta eu vou fazer isso, vou cortar aqui com uma serra que eu trouxe lá da Indonésia, super afiado, não sei o que. Cara, você vai falar: ei, meu amigo, só conserta, não quero saber como é que você vai fazer. Eu quero a transformação, eu quero que esse troço saia do problema e
que acabe o problema. É isso, as pessoas querem isso. Então tem que muito ficar ligado nos nossos conteúdos, no que a gente tá falando, porque será que realmente a gente está criando conteúdo baseado na transformação, ou nós estamos sendo aí um encanador enjoado, aquele encanador que quer explicar, tá? Então tem que ficar muito ligado com isso daí, tá bom? Risco assimétrico é você saber que você pode perder dinheiro em determinado momento, se está tudo bem, você tem que ter clareza. E não existe concorrência, as pessoas te compram por empatia, não perca tempo olhando a grama dos outros. Então é o seguinte, essa questão não perca tempo olhando a grama dos outros. Eu até falei uma certa vez com algum corretor meu que mandou: Jorge, olha só o vídeo aqui do fulano de tal, nosso concorrente, ele tá fazendo vídeo agora, ele tá fazendo isso, aquilo. E cara, eu não sigo concorrente meu, tá? Porque na minha cabeça é mais ou menos isso. Eu acho que não tem concorrente. O concorrente sou eu contra eu mesmo. E o outro concorrente é basicamente isso. É ele contra ele mesmo. Eu sigo talvez pessoas que estão em um nível a mais, sabe? Pessoas que eu tenho aquela certa admiração. Então eu não fico olhando o que o cara tá fazendo, o que ele tá arrumando, sabe? Eu confio no meu taco. É basicamente isso. Na minha concepção, eu sou melhor no que eu faço. E você tem que ter essa concepção. Eu sou melhor do que eu faço. Não fique olhando pro lado, olhando o jogo dos outros. Faça o seu jogo e dê o seu melhor, que de certa forma você vai estar na frente sempre, tá? Então é basicamente isso. Não fique olhando o que o outro camarada lá tá fazendo. Cara, sai fora, beleza? E aí no final entrou o Ney Patel, que é um cara veio de fora, né, para falar sobre muita coisa e falou muito sobre Google SEO. Galera, basicamente isso só confirma. Você vê que tem várias coisas, várias ferramentas, várias coisinhas aqui. É muita coisa. Imagina, eu tenho já um conhecimento, eu trabalho com Google, eu tenho Google Analytics, eu já estudei um pouco sobre SEO, só que para mim é uma palestra talvez não é que seja complicada, mas bem técnica, tá? E ficou muito clara que SEO, logicamente, se você pensar a longo prazo, ele é interessante, sim, mas é algo que talvez seja talvez mais caro nesse momento do que o próprio tráfego pago, tá? Muita gente tem a seguinte dúvida: Jorge, será que eu faço tráfego pago ou tráfego gratuito, né? Tráfego orgânico? E cara, pelo que eu vi, pelo que eu tô percebendo, o tráfego orgânico pode sair muito mais caro do que o tráfego pago, muito mais caro e demorado, e também não é certeza. Você precisa ter um conhecimento profundo. Para ter esse conhecimento você precisa estudar, para estudar você precisa investir em treinamentos, e não somente ter treinamento, você precisa fazer. O caso do Neil, ele tem um blog que tem mais de 5 milhões de visitas mensais, né? Ele logicamente consegue fazer muito dinheiro com esse blog, mas ele se dedica bastante. Ele escreve ele mesmo toda semana um artigo de 2.000 palavras. Ele tem uma equipe para atualizar os posts. Cara, é algo que tudo se conecta e é algo muito complexo. E aí volta para aquela questão que eu falei. A internet hoje, ela é o meio de comunicação que a gente tem. Se a gente parar o nosso negócio, que é vender imóvel, para ficar só atualizando, só fazendo isso, cara, isso vai te travar. Logicamente, se você conseguir ter uma estrutura, se você tiver dinheiro para fazer isso tudo, colocar alguém para fazer para você, logicamente, a longo prazo, pode ser que você realmente domine o mercado do SEO, mas também não é certeza, beleza? Então é isso. Aí chegamos hoje no dia 3, cara, hoje é dia 3, né? Chegamos no dia 3. Agora são 10h50, é a hora que eu tô gravando esse vídeo aqui. Cara, o primeiro maluco que entrou foi um rapaz, mas eu confesso que eu não participei, então acabei não anotando. Mas ele é aluno do
dos caras aí, o cara da Taurus, né? Mas aí entrou o Nando Pinheiro, olha só, o Nego Drama, tá? Nego Grana, que eu chamo ele, que é Thiago Fonseca, isso aí. Pô, Thiago Fonseca, cara com muita energia, muito engraçado, fez algo totalmente diferente, já conectou na tora com a galera. E ele foi contando as histórias dele, muito engraçado mesmo. Contou como ele conseguiu ter um canal que atingiu aí um vídeo só, se eu não me engano foi isso, um vídeo atingiu 1 bilhão de visualizações e tudo mais. Thiago Fonseca, beleza, ele começou, contou sua história, tem muitas anotações, falou sobre a mãe, pediu pra galera dar uma zoada, enfim. Método infalível para ficar rico em 7 dias. Ele contou um pouco sobre as estratégias, tá? Sobre texto. O que é o método para ficar rico em 5 dias? É mudança de mindset. Só que as pessoas, ele deu até um exemplo. Sua mãe não fala assim: olá, Thiago, por que você não muda o seu mindset, né? Então as pessoas não fazem isso. A mãe não fala: ô Thiago, você para de vencer a procrastinação, né? Então ele dá um contexto melhor para os vídeos. Ele conseguiu bater 1 milhão de inscritos em 90 dias, é um número realmente bem expressivo, tá? O que fazer? Ter bilhões, ter milhões, parar de ser vagabundo e começar. E teve uma parte da palestra dele que tem tudo a ver com a gente aqui. A gente fala muito sobre vídeo imobiliário, sobre conteúdo, sobre botar sua cara mesmo na câmera e ser você, né? E ele foi conversar com uma pessoa uma vez, ele contou a história que foi feita a seguinte pergunta: por que você deve ser seguido? Ele não sabia, né? Você não deve ser seguido porque... se você não sabe responder essa pergunta, por que você deve ser seguido por outras pessoas, as outras pessoas também não sabem por que devem te seguir. Então é basicamente isso. Você tem que ser algo que as pessoas seguem, porque as pessoas não querem ser você, porque você é chato, tá? E ele deu um exemplo do vendedor, né? Eu não sei porquê, mas todo mundo é assim, cara. Eu também passei por essa mesma situação. Você tá aqui conversando, né? E aí, beleza? Cara, e como é que você tá? Pô, você fala às vezes um palavrão, você gesticula, você é o quê? Agora quando você vai gravar um vídeo, você para e fica: olá, tudo bem? Aqui é o Jorge e hoje eu vou falar sobre imóveis. Hoje eu vou falar porque você deve comprar apartamentos comigo. Então é basicamente isso que acontece, né? Então isso é o efeito, de acordo com o que ele falou sobre William Bonner. A gente ficou vendo tanto William Bonner lá falando que a gente às vezes acha que tem que ser daquele jeito, e as pessoas hoje não se conectam, as pessoas não se conectam com o vendedor. Então a forma que você fala, a forma que você age, a forma que você se veste quer dizer muito sobre se as pessoas vão realmente conectar com você ou não, tá bom? Então você pode perceber que muita gente hoje tá, principalmente nessa parte de marketing, tá procurando ser um pouco menos formal. Eu mesmo, se você perceber, fazia muitos vídeos, né? Até em relação ao primeiro imóvel, dentro da formalidade, né? Pô, camisa, cara, eu tinha de 300, até tenho até hoje, só que tem mais de ano que eu não utilizo. Camisa de 300 reais, sapato de não sei o que, aquelas roupas todo lindo, todo alinhadinho, perfeitinho, falando pá, não sei o que. Só que as pessoas não se conectam com a perfeição. Volta naquele caso do Neymar e também do Cristiano Ronaldo, tá? Fala sobre porcaria de currículo. Currículo não serve pra nada. Basicamente isso. O currículo é um indício de que você sabe alguma coisa, mas você precisa provar que você sabe, tá? Então não me venha falar que você é o super coach, que fez formação em Harvard, que fez não sei o que você faz e acontece. Você precisa provar realmente que você é esse cara. Essa que é
a grande questão, tá? E falou um pouco sobre qual roteiro deveria ser melhor, Um Amor para Recordar ou Velozes. Cara, Um Amor para Recordar tem que ter um roteiro mais sinistro, porque Velozes é muito fácil, tem carro, tem mulher pelada, tem aquela coisa toda, tá? E contra fatos não há argumento. Existe uma diferença muito grande da autoridade imposta, né? Aquela pessoa que tem autoridade, você tem autoridade, do que a autoridade percebida, que é aquela autoridade que a pessoa que ela traz com ela, posso dizer, né? Você visualiza a pessoa, você já consegue a autoridade. E aí ele deu um exemplo. Cara, foi muito boa a palestra, gostei muito. Cara bem sensato, não é à toa que ele tá fazendo todo esse sucesso aí, tá? Depois entrou um cara sobre storytelling, um cara de fora, Ryan, contou que não existe nada mais poderoso do que você contar uma história. Digital marketing, o cara fez mais de 500 milhões de dólares somente com história. Conectar com a melhor história. Donald Trump, ele ganhou porque ele tinha a melhor história. E ele fez um teste. O que ele fez? Ele pegou 200 produtos, tá? 200 produtos, foi lá, comprou por dólares, muitos de centavos, e deu para 200 escritores para escrever histórias sobre aquele produto, histórias aleatórias, tá? Histórias inventadas mesmo. E ele teve produtos, por exemplo, que foram comprados por 2 dólares, né? Mas depois que mudou a história do produto, foi vendido por 71 dólares. Teve produto, por exemplo, como um cavalo de gesso, um cavalinho de gesso pequeno, que foi comprado no eBay por 99 centavos e foi vendido por 60 dólares. As pessoas curtem muito sexo, amor e tragédia, tá? As pessoas, elas não se conectam com coisas boas, né? Elas querem ver o lado cru das pessoas quando não é perfeito. Nostalgia, emoções químicas, descaso da cebola, a Ferrari. As pessoas compram uma Ferrari porque querem uma mulher, né? Existe sempre alguma coisa por trás, cartas financeiras. Foi também uma palestra bem técnica. Uma banana falsa foi comprada por 75 centavos, vendida por 71 dólares através da história, né? Então história é resultado. E cara, ficou muito claro que a gente precisa começar a estudar copy, né? Que é essa arte de você criar histórias para vender, beleza? Então tem muito a ver isso. Eu preciso também estudar mais sobre isso, confesso que é um outro mundo, é uma outra coisa, tá? Contou histórias sobre os deuses, sobre várias coisas aqui super interessantes que a gente pode passar um pouco mais, beleza? Personagem, enfim, foi falando sobre várias informações aqui relevantes. Forrest Gump é um cara do bem, né? Ele não pegaria a mulher, ele é protetor, ele é um herói, enfim, isso aqui eu mesmo vou estudar com mais calma aqui, beleza? Depois entrou o Gabi, falou novamente sobre herói, sobre mentor. Você sempre tem que ter um mentor. O mentor para sempre ter um plano. O mentor, ele tem empatia, ele tem autoridade. O herói ama o seu mentor e foi embora, tá? Depois entrou o Vinagre, que ele deu altas sacadas também sobre e-mails, sobre lives, sobre páginas de obrigado, sobre muita coisa. Cara, rolou muita coisa aqui nesse dia também. Foi muito legal, mas o que mais me chamou a atenção, que foi talvez a palestra, eu tenho certeza que foi a palestra mais impactante para todo mundo, foi dessa mulher aqui, que eu não conhecia e que eu vou até falar o nome dela para você aqui, peraí. Vanessa Oliveira, tá? Vanessa Oliveira. Eu nunca vi uma mulher com tanto sangue no olho na minha vida para venda. Eu nunca vi, tá? Ela fez a galera que foi apresentar realmente ficar no chinelo. E
cara, ela não ficou passando aquele conteúdo vazio, sabe? Que é mais ou menos o conteúdo que a gente vê na internet. Ela abriu o jogo, ela mostrou passo a passo do funil, como que ela faz, como é que é a página, como é que vai para uma página, vai para outra, depois volta, depois vai pro WhatsApp, depois ela faz uma oferta tal, depois ela pega o celular e filma como é que é a oferta, depois ela mostra as vendas, ela literalmente abriu todo o jogo. Só pra você ter ideia, ela era garota de programa, o conteúdo dela voltado para sexo, e falou muita coisa, falou sobre SEO, falou sobre o blog, falou, só pra você ter uma ideia, organicamente ela gera em torno de 300 mil reais, organicamente, ou seja, sem botar R$1. Até dei um exemplo, se todo mundo morrer hoje, cair de um avião, todo mês vai entrar 300 mil reais na conta da empresa através das vendas do produto. Tá, então uma coisa que ela falou, daqui 3 anos o tráfego vai ser muito caro, e deu uma reforçada sobre SEO, né, que até vai de contra o que eu falei, mas existe essa possibilidade. Então a gente tem que ficar ligado sobre isso. Falou sobre Instagram, falou sobre... Cara, ela deu simplesmente uma aula, falou muito, acho que falou umas 2 horas, que quebrou o tempo de todo mundo, mas no final, meu amigo, a galera literalmente aplaudiu essa mulher de pé. Eu fui um deles que fiz stories, marquei, cara, realmente, Vanessa, tá? Vanessa, e simplesmente fantástico, né? Com certeza foi a melhor sacada de tudo, e eu não anotei muita coisa, porque eu tava meio que vidrado no que tava acontecendo, no que ela tava fazendo, tá? Depois teve outras palestras, teve REC sobre GTV, e GTV hoje é uma das novas ferramentas do Instagram. O Instagram está investindo mais, então IGTV está tendo uma entrega maior, então a gente tem que jogar o jogo da plataforma. Direct é uma interação mais forte, deu algumas sacadas que os 5 primeiros são seus amigos, é o que tem, joga pra cima, muitos seguidores, melhores amigos, viralizou, enquete, né? Você fazer enquete que você tem mais interações com você, automaticamente seus stories são mais distribuídos. Call to action, sempre pede para as pessoas compartilharem. Network, não sei o que falar, mas ele fala que cria um perfil falso. Se você quer ter um network com alguma pessoa, mas você não sabe o que você vai falar para essa pessoa, a sacada é você criar um perfil falso, tá? E ver o que a pessoa curte, e aí na hora que você quer conversar com ela, você vai e puxa assunto ali através daquilo ali, tá? Então basicamente isso, foi muito rápido. Depois entrou uma outra palestra também que eu achei muito interessante, que é o 5G. 5G, galera, parece que é uma realidade. E só para você ter uma ideia do que pode acontecer, imagina você ter no seu celular até 1 GB de velocidade no seu aparelho, sabe? A internet banda larga super ultra rápida da nossa casa, né? A internet mais top. Imagina isso acontecendo na rua, acontecendo onde você vai, carregando muito rápido. Você clicar e abriu, não dá nem tempo de pensar, sabe? Cara, loucura. É tudo controlado via internet. O carro, o micro-ondas, a geladeira, tudo interligado, funcionando a todo momento. É a nova revolução, tá? E esse cara, muito legal, muita palestra, muito bacana. Pode gerar até 12 trilhões de dólares de impacto econômico até 2035, mas eu não sei se isso vai ser daqui 5 anos, 10 anos, enfim, mas é algo que a gente precisa ficar ligado. E com isso, o que isso traz de informação pra gente? É que a internet vai ficar ainda mais forte, as pessoas vão ficar ainda mais conectadas, não tem outro caminho. Cara, se você é corretor de imóveis, se você é imobiliário, se você não tá na internet hoje, se você não tem um site que converte, você não sabe fazer anúncio, você às vezes vê eu falando alguma coisa, você tá meio que boiando, cara.
começa a ficar preocupado, começa a estudar, tá? Porque esse mercado vai afunilar ainda mais para você, até chegar um momento que você não vai mais conseguir sobreviver. E aí, não somente o seu bem-estar vai estar em jogo, mas também de toda a sua família, de tudo que te cerca, tá? Então, procura saber sobre internet, tá? Procura saber sobre como você consegue atrair clientes e faz isso agora. Não deixa para fazer depois. Nós ainda, depois que esses caras vieram lá dos Estados Unidos, ficou ainda mais claro que tem uma grande oportunidade aqui no Brasil. O Brasil só está começando. Nos Estados Unidos é muito mais caro anunciar. As grandes empresas já estão dominando lá, então é muito caro você anunciar. Aqui no Brasil hoje, pelo que os caras falaram de fora, tá de graça. Então é basicamente isso daí, tá? Então vamos surfar essa onda, não deixa para depois. O mercado imobiliário, são pouquíssimas pessoas que estão sabendo fazer o negócio acontecer, tá bom? Então é isso aí. Depois teve uma palestra do Nando Pinheiro, mais motivacional, né? Eu sigo o canal do Nando Pinheiro, curto muito e indico para você também. Tem mensagens muito boas lá, cara, muito gente boa. E esse foi o meu resumão do evento GMX, tá? Nós estamos aqui com 1h20, tá? Acho que é suficiente, deu pra gente passar um pouco sobre o que rolou, tá bom? Então é isso aí, vou ficando por aqui. Você chegou até o final, parabéns. Caraca, uma hora de conteúdo no Hora de Fumaça é muito tempo, tá? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, segue lá no Instagram e vamos que vamos. Até breve para um novo conteúdo, um novo material. Um grande abraço e até mais.